Oi, meu nome é Carol e agora eu vou falar sobre a prematuridade. A prematuridade é um processo que se inicia muito antes da gestação. Ele pode ser determinado por fatores socioeconômicos, estilo de vida e de trabalho, que interagem de maneira complexa com os fatores biológicos, podendo assim levar uma gestação e um parto prematuro. A Organização Mundial da Saúde define como pré-termo toda criança que nasce antes de 37 semanas e pode ser assim uma gestação de 37 semanas completa. A prematuridade é uma síndrome complexa e tal deve ser abordada com várias maneiras de prevenção. O grau de prematuridade é determinado pela idade gestacional e frequentemente se associa a quadro de desnutrição fetal. A etiologia do nascimento pré-termo não é muito bem conhecida. A prematuridade tem causas multifatoriais, sendo elas de origem inevitáveis e evitáveis. O parto prematuro pode ser dividido em 3 grupos, sendo ele o parto prematuro indicado por razões maternais ou fetais, o parto prematuro espontâneo com a membrana íntegra ou o parto prematuro com a ruptura prematura das membranas. Cerca de 45% dos partos prematuros são espontâneos, 25% seguem o RPMP e os outros 30% é indicação do médico por fatores maternais ou fetais. Outro fator muito importante é a gestação múltipla, que existe uma probabilidade de ter um parto prematuro. A RPMP é definida como amniorrex espontânea, que ocorre antes da 37ª semana. Ela acontece 1 hora antes do início das contrações. Fatores de risco. Os fatores de risco estão relacionados à etiologia. Eles podem ser divididos em 3 classificações: epidemiológicos, obstétricos e ginecológicos. Dentro da classificação epidemiológicos, eles podem ser fatores socioeconômicos, desnutrição, gravidez indesejada, pré-natal inadequado, estresse, tabagismo e drogas. Já na classificação obstétrica, pode ser malformação fetal, partos prematuros anteriores, RPMO, DPP, placenta prévia, alterações hormonais, progesterona, infecção amniótica, entre outros. E por último, na classificação ginecológica, existe a amputação do colo uterino, a malformação uterina e também miomas. Tipos de prematuridade. Quando o bebê nasce antes de 38 semanas, é considerado como prematuro, pré-termo. Porém, existem níveis de prematuridade, que são definidas de acordo com a idade gestacional do período que ele nasceu. Existem 3 tipos de prematuridade: a prematuridade extrema, a prematuridade moderada e a prematuridade limítrofe. Prematuro extremo. O bebê prematuro extremo vai nascer antes da 30ª semana e também vai precisar de muitos cuidados após nascer. Ele vai ser levado para uma UTI neonatal e vai ficar em uma incubadora. Ele também vai precisar se alimentar por uma sonda gástrica e vai ter que tomar banho de luz todo dia para tirar a cor amarelada da pele, a IC3. Prematuro moderado. O bebê prematuro moderado vai nascer entre a 31ª semana até a 35ª semana. Ele também vai precisar de muitos cuidados, como o bebê prematuro extremo, pois o seu sistema imunológico e o seu sistema respiratório não desenvolveram completamente. Ele também vai precisar ficar na incubadora, pois eles retêm muito calor pela cabeça. Prematuro limítrofe. O bebê prematuro limítrofe vai nascer entre a 36ª semana e a 37ª semana. Esse bebê também vai precisar de muitos cuidados, porém vai precisar de cuidados específicos. Ele poderá sair da incubadora por mais tempo e também poderá ter contato com a mãe e também ser amamentado. É importante dizer
que os cuidados e as necessidades que o bebê poderá ter ao longo de sua vida vai depender de um caso para outro, mas somente o médico poderá definir os procedimentos e os tratamentos que esse bebê vai precisar. Quando a gestante entra em trabalho de parto prematuro, o corpo manifesta alguns sintomas. Se a gestante entrar em trabalho de parto antes da 37ª semana, é imprescindível ir para o hospital. Alguns dos sintomas são dor nas costas, na parte inferior das costas, vazamento vaginal, contrações a cada 10 minutos ou antes, náuseas, vômitos ou diarreia, dores abdominais, sangramento leve ou hemorragia vaginal, pressão na pelve ou na vagina, entre outros. O parto. Cerca de 20% dos partos prematuros são planejados, por causa da condição da mãe ou dos bebês. Em alguns casos, para não causar estresse. E também ele pode ser induzido. Outros 30% são por causa da ruptura das membranas. E a outra metade é quando inicia o trabalho de parto. Caso seja diagnosticado que a gestante está entrando em trabalho de parto prematuro, será necessário realizar algumas medidas para retardar esse processo. São eles: medicação de sulfato magnésio no início do tratamento e outra dose menor 12 ou 24 horas depois do início do tratamento. Outro medicamento que será necessário também a gestante tomar é o corticoide, que tem como objetivo amadurecer os pulmões do bebê. E por último, a realização da cerclagem uterina como objetivo manter o feto dentro do útero por mais tempo. O tipo de parto que será realizado em um bebê prematuro, dependendo se for cesárea ou normal, dependerá muito do estado de saúde do bebê e da gestante. Segundo o FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações Ginecológicas e Obstétricas, deverá ser levado em conta alguns fatores para que seja decidido como o bebê irá nascer, sendo eles o período gestacional, o peso do feto, a posição do bebê e também a integridade das paredes uterinas. As possíveis complicações do parto prematuro. As possíveis complicações do parto prematuro dependerá muito da idade gestacional do feto, podendo ser elas as complicações da 23ª semana até a 25ª semana do parto, pode ser paralisia cerebral, cegueira ou surdez. Já as complicações na 26ª semana e a 27ª são falta de controle motor, dificuldade visual, dificuldade em aprender, asma crônica, entre outras. Já as complicações da 29ª semana até a 31ª semana são formas leves de paralisia cerebral e dificuldades visuais. Por último, os bebês que nascem entre a 34ª semana até a 36ª semana têm mais chances de se desenvolverem melhor como os que nascem com a data prevista regular. Eles podem apresentar dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem.